Bom, iniciando nossa tabela de custos das pizzas, temos o seguinte layout, tá? Foi montado assim para que o vídeo não fique muito extenso, seja bem direto, objetivo. Eu vou entrar em alguns detalhes, outros não. Já deixei todos os elementos digitados, calculados, e eu vou explicar como funciona cada um deles, tá bom? Senão o vídeo ia ficar muito extenso se eu tivesse que iniciar do zero a planilha, tá? Então, o que vai acontecer? É uma planilha de custo de venda. Tudo que foi usado para fazer a massa da pizza está aqui, nesse retângulo maior, tá? Tudo que foi usado para fazer a cobertura da pizza está aqui, nesse retângulo. Esse retângulo menor são os custos dos outros insumos, e aqui um relatóriozinho final, e aqui embaixo algumas informações, tá? Como é que vai funcionar isso aqui? No Excel, toda a tabela, toda a planilha do Excel, essa planilha eletrônica, ela é dividida em células. Cada célula contém uma informação ou um conjunto de informação, e ela pode gerar a informação ou retornar a informação baseado em informações que tu tem linkado nela, na fórmula de fórmulas e informação que tu pode buscar em outra célula. Trocando em miúdos, fiz o cabeçalho aqui, tá? Botei a corzinha verde, dei uma ajeitadinha, dei uma customizada, tá? Como é que a gente seleciona uma célula, como é que a gente deixa uma célula dessa forma? Por exemplo, aqui embaixo, escolhe a célula que tu quer, aonde que tu quer que seja a célula coloridinha. Vem aqui nesse botão, na tinta, no drop down do lado, escolhe a cor, vamos botar aqui verde. Ele pinta a célula de verde. Eu quero borda, então tu vem aqui no botão da borda e escolhe o tipo de borda que tu quer. Botei a borda grossinha ali. Agora a letra, fonte, eu quero que seja vermelho, amarelo. Digita amarelo, não apareceu nada porque não tem nada digitado. Então tu pode clicar uma vez com o botão esquerdo em cima da célula, vai selecionar aquela célula. Ou com o botão esquerdo do mouse duas vezes em cima dela. Ele vai abrir para digitar. Aí depois é só usar o teclado e seguir digitando o que tu quiser. Eu não quero que a palavra fique naquele canto. Eu quero dar uma ajustada nisso também. Usa a ferramenta de ajustada esquerda, centralizada e ajustada direita, que fica bem aqui em cima. Então eu vou querer centralizado. Botão esquerdo do mouse seleciona aquela opção e ela centraliza a palavra pizza, tá? Então botamos cor, borda, digitamos e escolhemos a cor da fonte. Mas eu não quero essa fonte, quero que seja maior, o tamanho dessa letra. Aí tu vem aqui nesse drop down aqui em cima, eu quero que tenha 20, que tenha tamanho 20. Seleciona 20, automaticamente ela muda para 20. Mas eu não quero essa letra, quero outro tipo de letra. Vem no drop down do lado da letra e tu vai escolhendo. Conforme tu vai escolhendo, automaticamente ele vai mudando a letra dentro do nosso retângulo, tá? Seleciona esse, pegar esse aqui, já mudou também, então, e assim vai indo, tá? Seleciono ali. Sempre não esquece de sempre selecionar a célula. Tem que selecionar ela. Tem que botar o cursor em cima da célula e pressionar o botão esquerdo do mouse em cima dela. Tá? Feito isso, outra informação. O asterisco, esse símbolo, deixa eu aumentar ele mais aqui, no Excel representa a multiplicação, tá? Asterisco significa multiplicação. A barra para a direita, onde é que está a barra aqui? Por que não apareceu a barra? A barra, esse teclado é novo, eu não estou
Não, está aqui. Descobri. Talvez seja algum problema no teclado. Consegui botar uma barra ali. A barra significa divisão, tá? Barra, divisão. Asterisco, multiplicação. Sabendo disso, o que mais? Acho que por enquanto é só para a gente iniciar, já dá, tá? Eu não quero mais esse formato de borda escura, bem negrito. Eu quero mais fraquinho. Então, vem aqui nessa opção e escolhe a borda externa mais fininha. Ele vai mudar para uma mais fina, tá? Acho que a princípio é isso. Bom, já dá pra gente iniciar. Preço de venda. Esse aqui é o último que a gente vai fazer, que eu vou falar sobre ele, tá? O que acontece? Eu quero digitar o valor, quero digitar uma informação ali. Então faço como eu informei antes, tá? Clica com o botão esquerdo do mouse em cima da célula 2 vezes, vai ficar dessa formato. Aí tu vai digitar o valor que tu quer ali dentro, tá? Mesma coisa para todas as outras informações que tu quiser informar, tá? Informou uma por uma, não tem problema, já fechou. Aí depois tu informa a quantidade. O que é essa quantidade aqui, tá? Lembrando que, além de dar umas dicas do Excel, o formato, o layout dessa planilha, as informações, é baseado em cima de uma planilha de custo. Então as informações podem variar de uma planilha para outra, tá? Mas eu vou informar como eu fiz essa aqui, tá? E vem funcionando. Quantidade em gramas, tá? Quando a gente seleciona a célula e ela tem alguma informação, aparece aqui em cima na barra da fórmula. E o nome da célula, a localização dela, é C3. C é coluna, tá? E o número 3 é linha. Isso vai estar aqui do lado. Então é na coluna C, linha 3. Aqui. Tá? Se eu clicar nessa aqui, por exemplo, dá a explicação, clico nela, olho aqui, ele me informa, olha, essa célula se localiza na coluna J, na linha 16. Então, linha 16, coluna J. Tá? É como se fosse um plano cartesiano. E isso aqui é a coordenada, esse J16 é a coordenada da localização dessa célula. Tá? Voltando aqui então, quantidade em gramas. Isso aqui é a quantidade em gramas que foi usado para fazer a massa de pizza. Foi usado 1000 gramas de farinha, 40 gramas de açúcar, 10 gramas de fermento, 250 gramas de leite, 50 gramas de ovos, margarina 50 gramas, sal 20 gramas e água 250 gramas. O que essa célula aqui em roxinho ela me traz? Quando a gente clica em cima dela, mesmo aparecendo um número ali 1670, isso aqui é o retorno de uma fórmula. Eu enxergo a resposta, mas olhando na barra da fórmula, ele me traz a fórmula, me diz o que foi feito ali. Tá? Ou seja, e se eu clicar com o botão esquerdo do mouse 2 vezes em cima dessa célula, ele me traz exatamente o que ele fez. Ele somou, ele fez uma soma, abriu parêntese, da célula C4 até, 2 pontos, significa até, a célula C11. Então, C4 até C11 ele somou. Cliquei aqui no 1000, apareceu lá C4. Cliquei aqui no 250 da água, C11, ou seja, ele pegou e somou esses valores, do 1000 até o 250. Quando a gente clica com o botão esquerdo do mouse em cima de uma célula, segura o botão e arrasta o mouse para baixo, até onde tu quiser, ele faz uma soma automaticamente, sem tu digitar fórmula nenhuma. E essa soma tu olha aqui embaixo, ó, aqui no cursor.
Ele somou. A soma é 1.670 gramas. Ele conta também, tem 8 itens. Tem 8 itens ali, do 1.000 ao 250 tem 8. E faz uma média. Ou seja, vai somar os itens e vai dividir pelo total do valor. Ou seja, esse valor dividido por 8. Mas essa média para nós não tem importância alguma. Tá? É uma informação desnecessária. Sei que usei 8 ingredientes. E o total, depois de pronto, 1.670 gramas. Essas informações são importantes. A gente pode vir a usar. E, de fato, o somatório em gramas a gente acaba usando. Tá? Então, o que eu fiz? Como é que eu faço essa forma? Vou fazer aqui, grandão, para a gente enxergar. Seleciono a célula que eu queira que esteja a fórmula. Pressiono a tecla de igual. E escrevo, digito a palavra soma. Abro parêntese. E seleciono um conjunto de informações ou células diferentes. Tá? Eu quero que ele some, por exemplo, o valor que estiver nessa célula até essa célula aqui do lado. Tá? Ele vai somar o valor dessas três aqui. Tá? Fecho o parêntese e dou um sinal, pressiono o Enter. O que aconteceu? 0, 0. Por quê? Nada mais nada mais nada é nada. Agora, se eu colocar um valor aqui, por exemplo, 1. Ó, 1 mais 0, 1. Se eu colocar aqui 1, aparece o 2 aqui. Se eu coloco aqui 5, somou e deu 7. Ou seja, essa célula, ela retorna a informação baseado na fórmula que eu botei. Ele vai somar de F18 até H18. Outra forma de fazer é inserir ele no meio daquele sinal de dois pontos, eu colocar um sinal de mais. Ele entende que vai fazer, o Excel entende que vai fazer uma soma do valor que tiver na célula F18, que está em azul, que é essa aqui, somado com o valor da célula H18, que é essa aqui que está em verde. Tá? Fecha parêntese, pressiona o Enter. 6. Ele ignorou agora o valor 1, que está entre os dois, e somou 1 mais 5. 6. Tá? Então, esse é o esquema que foi feito para esses valores que eu estou usando aqui agora. O que está acontecendo? Esse 1670, o que ele fez? Ele somou o valor da célula C4 até a célula C11. Ou seja, quando tu pressiona duas vezes com a tecla esquerda do mouse sobre a célula que tem uma fórmula, ele te mostra a fórmula, se não tiver protegido, te mostra a fórmula e diz até onde foi, ou quais células usou. Tá? E no caso aqui foi de 1000 até 250. Tá? Pressiona ESC, ou ele sai fora da célula de novo. Então, eu só tenho o trabalho de informar a quantidade de insumo utilizado. O Excel vai somar o total em gramas que vai ter aquela produção. Tá? Essa célula aqui, a célula C13, que está marcando aqui 4,18. O que essa célula traz? Clicando nela duas vezes com o botão esquerdo do mouse, ela disse que pegou o C12 e, olha a barra ali no meio, a barra significa que ela dividiu o valor da célula C12 por 400. Tá? Explicando isso em miúdos, o que é? Também aparece aqui em cima quando clico uma vez com o botão esquerdo do mouse. E duas vezes também funciona, né? Ele pegou o C12, que é essa célula aqui, 1670, e dividiu por 400. Esse 400 eu digitei. Por quê? 400 é o total em gramas que tem cada massa de pizza. Cada bolinha de massa, para virar o disco de pizza, possui 400 gramas de peso. Ou seja, o total dividido pelo total da massa dividido por 400 gramas, a resposta é a quantidade de massas. Então, essa quantidade de receita, desses ingredientes, somados dá 1670. Quando eu divido por 4, por 400 gramas, eu obtenho 4 massas, ou 4 massas em um pedacinho, ou um pouco mais de 400 gramas em cada massinha. Tá? Aqui, célula C14, lá em cima, C14. 1,69. O que essa célula está me trazendo? Clica nela com o botão esquerdo duas vezes. O que ela fez? F12 dividido por C13.
e F12 está em azul e C13 está em verde. Ou seja, ele pegou esse valor, 7,06, e dividiu por 4,18. Ou seja, o custo total, porque esse valor aqui agora começa a dar ele começa a ficar linkado, células linkadas com informações de outras colunas. Tá? O que está acontecendo aqui? Esse valor nada mais é do que o custo de cada pizza, de cada massa de pizza, para ser mais exato. Para mim fazer 1.670 gramas de massa, eu gastei R$ 7,06. Se eu tenho massas de 400 gramas, com essa quantidade eu tenho 4 massas. O que eu fiz? O que eu disse para o Excel fazer? Eu disse para ele pegar esse valor aqui, que é o total da massa de 1.670, e dividir por esse valor aqui, 4,18. A resposta é 1,69, ou seja, 1,69 é o custo por cada massa de pizza, tendo como base essas quantidades de ingredientes. Ou seja, o Excel já... O que eu tenho que fazer depois que eu fiz isso? Somente informar a quantidade de cada item, ele vai somar o total, vai me dividir por 400, vai me dar o total de massas que eu vou ter, vai dividir o meu custo pela quantidade de massa e vai me trazer o resultado aqui. Por quê? Agora isso aqui é uma outra partezinha dentro da mesma tabela. Essa outra parte é a seguinte, aqui é o custo de cada insumo. Tá? Como é que eu sei? Eu olho a embalagem, ou seja, 1.000 gramas de farinha, 1 kg, custa R$ 3,50, uma farinha boa. Açúcar refinado, eu uso 40 gramas, tá? O quilo custa R$ 2,40, um açúcar bom. Fermento custa R$ 1,30 a embalagem, o leite média 3, o ovo 9 a dúzia. Margarina, na verdade eu botei errado aqui, isso aqui é manteiga. Manteiga, que é mais saudável, R$ 12,00, de 10 a 12, tá? O sal, R$ 3,00 o quilo. E a água, bom, a água eu fiz um cálculo à parte, porque olhando o meu consumo na conta da Corsan, eu tive um gasto X, que dividido pelo valor do metro cúbico, descontado a taxa de esgoto, descontado tarifa mensal, sobrou o valor do que realmente eu gastei de água, e esse valor ficou em torno de R$ 5,62, tá? R$ 5,62 por cada 1.000 litros de água. Então, dividindo esse valor por 250 gramas, tem-se esse valor bem pequeno de água, graças a Deus, tá? Então, esse é o custo. Então, cada bairro pode ter uma tarifa, então o que vocês têm que fazer? Olhar a conta de água, descontar a tarifa de esgoto, descontar a tarifa de instalação, a tarifa que vem todo mês, mesmo que tu não use água, tu vai gastar aquele valor, somado desse taxa de esgoto. Desconta esses valores, o que sobra é o que tu gastou de fato de água, tá? O valor específico do consumo da água. Divide esse valor pela quantidade de metros cúbicos que vem informado na conta que tu gastou. O resultado é o valor por metro cúbico, ou seja, a cada 1.000 litros gastou-se aqui em casa 5,62. Tá? E divide esse valor por 1.000 e multiplica pela quantidade de gramas que tu usar. Porque quando tu pega o valor 5,62 e divide por 1.000, tu tem um valor por grama. Multiplicando por 250 gramas, tu tem o total que tu usou naquele quarto de litro, que faz parte de 1.000 litros. Então, o valor fica realmente bem pequeno. Tá? Usado, então, 250 gramas, tem-se 0,001 de custo. Bom, aqui o que eu fiz? Como a embalagem tem 1.000 e eu usei 1.000, eu peguei o valor total da embalagem e dividi por 1.000 gramas. Tá? É um valor proporcional. Aqui eu vou ter o valor proporcional a cada grama, de acordo com o valor da embalagem, com o custo da embalagem, também de acordo com a quantidade que vem na embalagem. Então, tudo é uma função. O que aconteceu? A farinha tem 1 kg, 1.000 gramas. Então, eu peguei 3,50 e dividi por 1.000. Quando eu clico 2 vezes na célula, é o que ela me informa. D4. D4 é esse valor aqui. D4. Ou seja, pegou 3,50 e dividiu por 1.000, porque uma embalagem de farinha tem 1.000 gramas.
Se eu pegasse um pacote de 5 kg, eu dividiria por 5.000, ou seja, 5.000 gramas. Tá? Essa coluna, essa linha aqui, o que ela fez? Ela pegou o valor da célula E4 e multiplicou, está ali o asterisco, ela multiplicou pela célula C4. E4 está em azul, essa aqui, ou seja, o valor de cada grama multiplicado pela quantidade em gramas que eu usei. Porque cada quilo de farinha custa 0,004 centavos. Multiplicado por 1.000, aqui o Excel arredondou, tá? Mas tinha que ser 0,0035. Para a gente ver o valor exato, tu vem aqui nesse recurso e acrescenta casas decimais. Tá? Nesse botão eu retiro, olha, vai arredondando, no fim fica 00, mas eu preciso enxergar algum número, por menor que seja. Então eu vou acrescentando casas decimais até aparecer a quantidade de casas que eu quero. Vou usar 4 nesse caso aqui para fechar certinho, 3,50 dividido por 1.000, para fechar aqui, para a gente visualizar, né? Só multiplicar por 1.000 aqui, 1, 2, 3, a vírgula vai ficar entre o 3 e o 5. Quando a gente multiplica algum número por 1.000, é só deslocar a vírgula para a direita, 3 unidades, 3 casas, porque 1.000 tem 3 zeros. Tá? Fica a dica. Então, 3,50. Usei todo quilo, 1.000 gramas, custa 3,50, meu custo foi 3,50. Tá? Açúcar, aqui, nessa linha aqui. Usei 40 gramas. O quilo do açúcar custa 2,40. O que eu fiz? 2 cliques com o botão esquerdo do mouse. Me disse que eu peguei o valor da D5, que é aqui, 2,40, e dividi por 1.000, porque a embalagem do açúcar que eu usei tem 1.000 gramas. Sendo assim, 2,40 dividido por 1.000, 0,096. Tá? E fiz isso com todos os outros ingredientes, a partir do fermento até aqui. Peguei o valor, a quantidade que eu uso, que for usada, coloca-se aqui. Nessa coluna coloco o valor da embalagem. Aqui o fermento custa 1,30 envelope com 10 gramas. Usa-se todo ele. O leite integral, em média R$3. Foi usado todo, foi usado 1/4. O ovo, em média R$9 a dúzia. A manteiga, 12. E o sal, R$3. Ou seja, aqui nessa coluna D, eu coloquei o valor que custa o insumo em virtude da embalagem, ou seja, o preço aqui está em função do preço da embalagem. Tá? E aqui eu dividi o preço da embalagem pela quantidade em gramas que vem na embalagem. E essa coluna é uma multiplicação da quantidade que foi usada pelo valor da grama de cada item. Me dá o custo, o preço de cada item naquela produção de 1.670 gramas. Tá? Essa célula aqui, então, o que ele fez? Ele somou, ó, clicando uma vez nela, eu enxergo a fórmula aqui, ou se eu clicar 2 vezes na célula, ele me traz a fórmula e as células utilizadas e uma corzinha para mim poder me localizar visualmente. Então ele fez uma soma da F4 até F11, somou daqui até aqui embaixo, ou seja, de 3,50 até aqui. E também vale o mesmo esquema. Seleciono essa célula com o botão esquerdo do mouse, seguro o botão e arrasto o mouse para baixo até o valor que eu quero somar. Olho aqui embaixo, ele já me traz o somatório e a quantidade de itens que tem naquela seleção. Então, 7,06. Voltando para cá, para esse valor aqui de 1,69, foi exatamente o que ele fez. Tá? Então, ele pegou o valor de 7,06, que está aqui, e dividiu, tá ali a barrinha, dividiu por C13, que é esse valor aqui, 4,18. O total da massa dividido pela quantidade de massas me dá o custo de cada massa, que é 1,69. Bom, feito isso, essa tabela aqui já está pronta. O que eu tenho que fazer agora, a partir de agora? Eu quero fazer uma pizza, eu vou fazer uma massa de pizza com 5 kg. Então eu venho ali e digito 5.000 gramas, ou 5 quilos. Tá? Digitei ali 5.000 gramas. Ele automaticamente mantive o preço. Essa fórmula não vai mudar, a menos que eu mude o preço. Tá?
Fazendo dessa forma, eu só tenho que digitar o preço, que o preço muda, o custo muda de cada produto, a quantidade que eu usar em cada produção pode variar um pouquinho. Eu quero tirar um pouco da gordura, quero aumentar o leite, não quero botar água, quero botar só leite, quero tirar leite, quero botar só água. E aí tu vai aumentando, eu posso deixar aqui, posso botar zerado aqui. A pessoa tem intolerância à lactose, não pode comer leite de jeito nenhum. Tá? Então o que eu faço? Tiro o leite, fica zero. Mas eu aumento a quantidade de água, porque eu preciso 500 gramas de líquido nessa massa. Então aumento aqui para 500. Ah, mas manteiga tem leite. Eu não posso botar manteiga derivada do leite, vai dar problema. Eu mantenho a quantidade, porque é essa quantidade de gordura que vai nessa massa, só que eu troco para margarina. Aí aqui eu troco o valor que custa a margarina, certo? Deve custar uns R$6. Boto R$6, ou seja, ajustei a minha tabela. Vou deixar em negrito aqui só o que a gente... Vou deixar em azul. Vou deixar em letra azul o que a gente pode mudar. Deixei em azulzinho ali. Isso aqui é fórmula, e aqui um valor. Então aqui também vai em azulzinho. Ou seja, em toda essa tabela aqui, a única coisa que eu tenho que digitar agora, a partir de agora, é a quantidade de insumo e o valor que eu paguei por ele. Só isso, o resto tudo o Excel já vai fazer. Proporcionalmente, porque eu fiz o fracionamento de cada elemento de acordo com o valor e o peso e a quantidade utilizada. Tá? Aqui nessa célula, ela tem na célula E8, ela tem um cantinho vermelho, aquilo ali é um lembrete, tá? É uma anotação. Como é que a gente faz aquilo ali? Usando a nossa célula de exemplo aqui, selecionando a célula que eu quero, quero essa célula aqui. Clico em cima dela com o botão direito do mouse e vou aqui em abro uma janelinha e escolho inserir comentário. Clico nele com o botão esquerdo do mouse e automaticamente já vai criar a janela com comentário. Depois é só digitar o comentário que tu quer, dá para dar uma formatadinha, um espaço e assim vai. Dá para mudar o tamanho aqui também, dá para mudar a posição dela, aonde tu quer colocar. Às vezes tem muita informação aqui e não dá certo, mas essa informação é importante, mas eu quero que fique bem longe. Bota lá, tá? Cliquei fora, sumiu tudo. Clico na célula, aparece a informação. Eu não quero mais essa informação, quero editar ela, quero colocar mais coisa, ou retirar, ou quero excluir essa informação. Aí vem em cima da célula e vai na opção excluir comentário. Excluir o comentário, não tem mais nada, tá? Então foi isso que eu fiz aqui. Acrescentei um comentário do tipo, como é que chegou nesse valor de 0,015 gramas, tá? Por causa aqui do custo, por causa que eu pesei, eu tenho uma balancinha digital, e eu pesei vários ovos e vi que a média é 50 gramas. Tá? E o tipo de ovo que eu compro pesa em torno de 50 gramas. Tá? A dúzia custa 9, então como eu uso um ovo inteiro, botei 50 gramas. Tá? Digamos que eu uso dois ovos, eu boto aqui 100 gramas. Tá? Se eu for usar dois, que é uma massa mais amarelinha, mais forte em proteína, eu acrescento 2 ovos. E automaticamente ele vai, se eu mantiver o preço, ele vai manter o preço fracionado aqui, proporcional, e vai me multiplicar, já vai trazer o preço daquele custo ali. Tá? Aí voltando para cá, 50 gramas. Tá, então aqui eu dividi por 10, peguei o valor, dividi por 10, porque a embalagem tem 10 gramas. Aqui eu dividi por 1000, porque o leite tem 1000 gramas, ou 1000 ml, é a mesma coisa. O ovo, dividi D8, que é o valor da dúzia, tá? Aqui pode complicar um pouquinho, por causa dessas fórmulas. Por que o dos parênteses? Tá? Qual é a lógica desse parênteses aqui? Porque o primeiro parêntese que está em verde, ele está fazendo a multiplicação de 12 por 50, ou seja, 12 ovos na dúzia vezes 50 gramas de cada dúzia. Vai me dar o peso daqueles 12 ovos. Então eu pego o D8, que é o valor R$9, é o custo dela, e divido pela quantidade em gramas. O resultado é 0,015 reais por centavos por ovo, tá? Por grama, multiplicado por 50, que vai dar um ovo, ou seja, cada ovo nesse preço, nessa quantidade, custa para mim 0,75 centavos, tá? Quase 80 centavos, é aquele ovo jumbo bem grandinho, tá bom? Então, o leite aqui voltando, 250, a água vamos baixar também para 250,
e voltou tudo o que era. Tranquilo. Manteiga. O quilo é, aqui é 12, né? Aqui eu uso manteiga. R$12 o quilo. Então, divido o valor dela por 12. Divido 12 por 1.000, que é o preço dividido pela quantidade da embalagem. O sal também, divido o preço dele, em média 3, dividido por 1.000 gramas. E a água, divido esse valor por 1.000, tá? Tem um custo. Então ele vai somar tudo, vai me trazer aqui. Esse valor 0,17 é o somatório também de todos os pesos em gramas, tá? É 1 grama de cada elemento que está aqui. É um valor que eu fiz a mais só para me saber, mas não tem implicância nenhuma no custo, gente, só para saber mesmo, tá? Não precisa, esse valor, em outras palavras, não precisa, tá? Esse aqui precisa, é importante. Então tem-se R$21. Mas a farinha é apenas 1 kg por vez. Se fizesse 5 kg ali, claro, aí teria que aumentar também o açúcar, o fermento, o leite, né? Então eu pergunto, se para 1.000 gramas eu uso 40 gramas de açúcar, se eu usasse 5.000 gramas ou 5 kg de farinha, quanto de açúcar eu precisaria? É só multiplicar por 5, né? Então eu usaria 200 gramas de farinha, multiplicaria por 5 também o fermento, ou seja, colocaria 50 gramas, 5 envelopes. Aqui eu multiplicaria por 5, eu usaria 1 litro, 250 gramas. Aqui 250 gramas, 5 ovos, 250 gramas de margarina ou manteiga. Sal também usaria 100 gramas e assim por diante. Aqui usaria 1 litro, 250, tá? Se fosse para 5 kg de farinha. Isso é proporcional, mas para que a gente não precise ficar pensando tudo isso, tá? Tem essas fórmulas aqui, tá? Mas eu quero refazer essa tabela porque eu vou usar sempre massadas de 5 kg. Eu quero alterar isso aqui tudo. Então, pode fazer o seguinte, pode pegar esse valor aqui, seleciona essa célula, o botão esquerdo, clica ali na barra de fórmula, acrescenta um igual, coloca o cursor depois, acrescenta o asterisco e digita o número 5. Quando tu der um Enter, ele vai multiplicar por 5 aquele valor 1.000, ou seja, já vai te trazer a fórmula ali, tá? Ou, se conseguir fazer de cabeça, direto informa ali o valor 1.000 ou 5.000, tá? Porque esse valor e esse valor, como estão linkados nessa célula, automaticamente vão ser trocados, alterados, tá? Então tem duas formas, pelo menos aí. Tu digita o valor, multiplica separado e aqui digita o valor, quintuplica, né, a quantidade, faz uma regra de 3, se precisar, ou usa o próprio Excel e coloca aqui igual, clica 2 vezes nela, digita igual, 40, coloca o cursor lá para trás, acrescenta um asterisco ali nela e pressiona o número, a tecla 5 e dá um Enter. Automaticamente ele vai quintuplicar o valor que estava ali, tá? Não esquecendo que depois, se tu chegar aqui, eu quero fazer agora 10 quilos, então tu vai para cá, tu vai botar 400 gramas, se tu digitar 400 ele vai apagar a fórmula, tá? Então tem que cuidar isso aí também. Não quero apagar, não me lembro como é que estava, quero voltar. Vem nessa setinha aí, dá um clique, ele volta à informação anterior. 40 e 1.000 sem fórmulas, tá? Então, nessa primeira parte é isso. Então aqui o total em gramas do tudo que foi usado. Aqui é a quantidade de massas que me gera 1.670 gramas de massa. Eu até botei a legenda aqui, ó. Total de massa em gramas. Total de massas com 400 gramas. Aqui. Eu quero fazer duas massas só, né? Quero fazer duas massas. Então, eu posso, ao invés de colocar aqui 400, eu só digito o número 2. Digito 2 e vai pegar esse valor aqui, 1.670, e vai dividir por 2 na fórmula. Posso apagar aquele 400, digito o número 2, dou um Enter e ele vai me dizer que tu tem que ter duas massas de 835 gramas cada uma, tá? Claro, aqui também depois vai ter que ajustar, porque ele vai pegar esse valor aqui e vai dividir, vai pegar esse valor e vai dividir por isso aqui, tá? Então tudo vai ter que ir
ajustando uma por uma. Mas, para começo, assim está bem elucidativo. Tá? Aqui o custo da massa, então essa é a primeira parte. Aqui, essa tabelinha menorzinha aqui. Também tem que ser incluída como custo a embalagem. A pizza tem que estar dentro de uma caixa, de uma embalagem que é essa entregue. Então essa embalagem custa R$ 1,30. Então digita aí ali. O gás. O gás é bem particular, tem que ser feito um cálculo à parte. O que eu fiz? 0,58 para a produção para o pré-cozimento, né, de cada massa. Achei o valor de 0,58 centavos. Por quê? Entrei nesse site aqui, brasilacontece.net.br, e como calcular o consumo de gás de cozinha. Segundo o site, que teve acesso dia 9 de 11 de 2020 às 21h35, um forno, o fogão de cozinha comum, gasta 0,2 kg de gás em uma temperatura média de 180. É a temperatura que eu uso para pré-assar as pizzas. Então, a cada hora esse forno ligado, eu estou consumindo 0,2 quilos ou 200 gramas de gás por hora. Bom, mas agora como é que a gente faz o cálculo? O cálculo é o seguinte: clico 2 vezes na célula, ela vai abrir aqui. Ela abriu a fórmula. O que está dizendo aqui? 0,2 é exatamente o consumo. Ou seja, o que eu vou fazer? Vou pegar o consumo por hora, vou multiplicar pelo preço do botijão de gás. Tá? Eu compro o P13, que tem 13 quilos. Ele custa para mim agora, hoje, R$ 75. Já custou mais, mas agora está 75. Multiplico por 75, vai me dar o custo dele naquela quantidade. Divido por 13, porque tem 13 quilos. Como eu não estou usando, isso vai me dar o consumo em reais por hora. Consumo vezes valor dividido pelo total da embalagem me dá o consumo por hora. Mas como eu gasto 30 minutos para assar uma pizza, para pré-assar a massa de pizza, nesse forno, eu dividi esse consumo por 2, por isso que tem aquela barrinha ali. Tá? Então, voltando. O preço, o consumo por hora, vezes o preço, dividido pelo total da quantidade de gás do botijão de 13 quilos, que é 13, dividido por 2, me dá o custo daquele gás, daquela assada de pizza, ou seja, meia hora, dividido por 2, porque daí eu tenho 30 minutos, que é o tempo que é usado. Então, proporcionalmente, é mais um valor proporcional. Ah, mas o gás mudou, alterou o valor, como é que eu faço agora? Como é que eu vou mexer na fórmula? Na fórmula tu nunca vai mexer. O que tu vai fazer? Tu vai alterar somente esse valor aqui. Ah, agora o gás está custando R$100. Só digitar ali o 100 e dar um Enter. Teu custo foi 77. Pode fazer isso aqui na célula ou aqui na barra da fórmula. Ah, o gás deu uma louca lá e baixou para R$50. Meu custo a cada meia hora é 38 centavos, se o forno estiver a 180 graus. Tá? Esse valor de 0,2 vai aumentando conforme a temperatura que tu aumenta. Tá? Mas vamos focar só na temperatura que eu uso, então gastar o tempo nessa informação. Então, voltando para o valor original, 75. Por isso, daí esse valor, 0,58. Custo da cobertura. Tá? Isso aqui, essa célula F16, tá aqui F16, ela é um retorno de uma informação que essa célula pegou em vários lugares, né, ao mesmo tempo. O que ela fez? Ela somou, aqui ela somou o valor da L4 com a L13. Clicando 2 vezes em cima dela, ela vai trazer em azulzinho L4 e L13, que está aqui. Ele somou daqui, do 0,7 até o 1,17. E retornou o valor para essa célula aqui, trazendo o valor de 22,6. Eu pedi para ele somar. O que eu disse? Excel, seleciona daqui até aqui e soma. E me retorna esse valor aqui, nessa célula. É o que ele faz. Tá?
Bom, então partindo para essa célula aqui, para essa tabela agora, eu listei tudo que foi usado, tá? Foram 10 ingredientes. Aqui a quantidade em gramas de cada um, tá? Que eu acrescentei. Eu peso, eu já fiz todos os cálculos, pesei as medições, pesei na balancinha eletrônica e fui acrescentando na pizza. Então foram esses valores médios que eu utilizo, tá? Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, de acordo com o cliente. Ah, eu não gosto de azeitona, tiro azeitona. Ah, mas pode botar outra coisa no lugar, aí tu vai acrescentando, tá? Então essas variações vão existir. Aqui é o custo de cada insumo, tá? Esse valor aqui é o custo por quantidade de insumo que eu botei ali. Para mim fazer 1 kg de molho, molho eu faço, 1 kg de molho eu vou gastar tomate, vou gastar sal, vou gastar açúcar, gás, ervas, são os temperos. Todos esses valores me dão um custo de R$10 para que eu tenha 1 kg de molho pronto, feito artesanalmente, tá? E esses valores, o que eu faço? Eu vejo quanto eu paguei do tomate, quanto açúcar eu botei, vejo quanto que custa o açúcar aqui, 40 gramas. Posso usar a mesma tabela da massa da pizza para calcular o açúcar que vai no molho de tomate. Por exemplo, digamos que eu tenha gasto só 20 gramas de açúcar nesse molho. Como eu já tenho essa tabela pronta e sei que custa R$2,40 o quilo, ele automaticamente já me dá o valor daquele custo ali. Não, usei só 20 gramas, vai me custar 5 centavos, tá? 0,048, tá? Posso usar esse recurso aqui dessa mesma tabela e acrescentar esse comentário, eu já expliquei antes no vídeo, tá? Queijo mussarela custa R$40 o quilo. Eu uso 150 gramas na massa. Dividir essa coluna aqui, ela segue o mesmo padrão dessa aqui, ou seja, eu divido o valor pela quantidade que eu produzo ou pela quantidade da embalagem. Aqui no queijo, dividir J5, que é esse aqui, o valor 40, dividir 40 por 1000, porque é R$40 o quilo tem 1000 gramas, né, proporcionalmente, então 40 dividido por 1000 tem esse valor. Dividir aqui por 1000, aqui eu dividi pela quantidade que vem na embalagem, 100 gramas, às vezes eu faço, às vezes eu compro, tá? Então, quando se compra o tomate seco, ele custa em média R$13 e vem 100 gramas. Então, divido 13 por 100, que é o valor em gramas que ele tem. Me dá o valor de 0,13 por gramas. Como eu uso 40 gramas, vai um custo de R$5,20 de tomate seco. O fricassê eu faço, tá? Como eu faço, eu tenho as medidas, sei tudo que eu coloquei ali dentro, as medidas, e sei o valor que eu paguei por cada embalagem, cada produto que eu botei ali dentro. Então eu fiz um somatório do quanto que eu pago o quilo do peito, o molho de tomate eu sei quanto que eu botei, sei o valor que ele sai para mim por quilo, já está ali na tabela. Tá? Eu tenho aqui um custo de R$10 por quilo, para mim sai R$10 por quilo, porque eu faço molho, tá? Então eu sei todos esses valores. Os temperos secos, o creme de leite usado, eu fiz um somatório separadinho e coloquei ali que eu tenho um custo de R$30 para fazer em torno de 1 kg e algumas gramas, 1 kg e 300 gramas aí de fricassê depois de pronto, tá? 1 kg e 400 às vezes depois de pronto, que como ele ferve, ele perde líquido e acaba diminuindo. Então eu tenho um custo de R$30. O que eu fiz? Dividi 30 por 1000 e o Excel e pedi para ele calcular, multiplicar o custo de cada grama pela quantidade utilizada. O mesmo processo da massa, tá? Então de fricassê, 170 gramas, tem um custo de R$5. Champignon, mesma coisa, custa 30, eu uso 33 gramas, de 30 a 40 gramas. Ele tem um custo de R$9 e uma embalagem vem 100 gramas. Então, 9 dividido por 100 multiplicado por 30, 33, 40 gramas e dá o custo dele aqui. Ele já me calcula o custo dele, né? Clicando duas vezes na célula, esse valor vezes, que é o valor por grama, vezes a quantidade de gramas. Azul e verde. Azul e verde. É bem visual essa função do Excel. Clicando duas vezes na célula, que tem a fórmula com o botão esquerdo do mouse.
Então fiz o mesmo processo para azeitona, para o molho barbecue, para o tomate, cebola. Aqui a quantidade usada, aqui o valor por embalagem, divide pelo peso da embalagem, e aqui ele multiplica a quantidade usada pela quantidade, pelo valor de cada grama, e me traz um total aqui. Tá? Então esses aqui são semitotais, são os totais de cada item nessa quantidade aqui, de cada um. Tá? O que ele faz? Isso aqui é um somatório, tá? Que é justamente esse valor que ele tem aqui. Então essa célula, ele vai pegar o somatório de todos esses valores aqui, e cada um desses valores provém do preço da embalagem dividido pelo peso da embalagem, multiplicado pela quantidade usada, e ele traz o retorno aqui. Tá? Então essa célula faz esses cálculos, e essa célula junta o somatório desses pré-cálculos aqui. Tá? Num lugarzinho só, eu quero que seja aqui. Podia ser aqui embaixo também. Podia colocar ali, para mim ter uma visualização direta ali. Posso colocar ali igual, escrevo a palavra soma, digito, né, no caso, abro parêntese, clico com o botão esquerdo do mouse no início, arrasto até, seguro e arrasto até onde eu quero, shift, fecha parêntese e dá um enter. Pressiono o enter, ele já me traz ali o somatório desses valores ali. Sempre que algum valor aqui alterar, automaticamente altera o valor ali. Digamos que eu enlouqueci, agora eu vou botar 300 gramas de queijo numa pizza, para ficar bagual. Automaticamente ele mudou o custo daquela quantidade naquela pizza e já alterou o valor total do custo, que passou de 22 para 28. Voltando aqui então para 150, 22,56. É tudo instantâneo, tá? Até vou deixar o valorzinho ali, não tem problema. Então, o custo, essa outra tabela aqui então, para finalizar, o custo. O que o custo faz? É tudo que eu gastei. Tudo que eu gastei para fazer uma pizza está aqui. Clicando duas vezes em cima da célula, o que eu fiz? É a soma dessa célula aqui, que é essa aqui, mais a F14, que é a embalagem. Essa aqui é o valor de cada massa de pizza, o custo para mim. Aqui o custo da embalagem, depois roxinho, o custo da cobertura, e depois o F15, que é o custo do gás. Ou seja, o custo de uma massa, o custo de toda a cobertura, a embalagem, mais o gás, me dá um custo de 26,13. Para fazer uma pizza, se gastou 26,13. Tá? Fazendo a massa, fazendo molho. Tá? O que acontece? Bom, eu tenho que recuperar esse dinheiro, então eu tenho que botar um percentual em cima desse custo que eu tive, que vai ser justamente o meu lucro. Tá? Então, quanto que a gente quer ganhar? Aí eu fiz essa outra linha aqui. O que essa linha vai trazer? Essa célula aqui em vermelho vai me trazer o preço que eu tenho que vender, baseado com o custo todo total, embalagem, gás, cobertura e massa, e somado ao percentual que eu quero ganhar. Clicando duas vezes em cima dela, o que ele fez? Ele pegou o valor C16, que é esse valor aqui, o valor do custo total, tá? Multiplicou por 0,35. Lembrando, é um valor centesimal. O que é aquilo ali? Igual a... é 100 dividido, tá? Igual a 35%. É o que eu quero ganhar em cima daquilo, é o meu trabalho. Eu vou cobrar 35%, pode ser mais, pode ser menos. Quero cobrar 35% do meu trabalho para fazer tudo isso aí. Divido então esse valor por 100. Ao invés de ter percentual, tenho centesimal, que dá 0,350 ou 0,35, a mesma coisa. É exatamente esse o valor que está ali, 0,35. Então, para não multiplicar por 100, ou 35 percentual, eu usei o número centesimal, ou seja, dividi 35 por 100, me trouxe o resultado 0,35. Então, pegando o valor que eu gastei, multiplicando por 35, somando de novo o valor que eu gastei, vai me trazer justamente o valor 35, tá? Que é o valor que acaba vendendo uma pizza, para que tu recupere o valor investido
e ainda assim ganho um pouco em cima, que é o próprio trabalho, né, o labor em cima daquele produto ali. Então essa tabela aqui pode ser usada para qualquer outro produto, alterando, claro, as quantidades, os preços. Pode usar essa tabela agora aqui para fazer mais de 300 tipos de cobertura de pizza, as doces e assim por diante, tá? Sempre alterando os preços e as quantidades, fica tudo certinho. Seleciona tudo, deleta, tá? Seleciono uma célula que está vazia, venho nesse recurso do pincelzinho, pressiono lá em cima e ele vai apagar tudo que foi colocado ali, tá? Lucro líquido. Essa aqui nada mais é do que o total vendido subtraído o custo. Vai me dar o valor que eu vou ganhar em dinheiro daquela deu um crackzinho aqui. Deu um probleminha. Tá, então, voltando. Esse valor aqui, lucro líquido, nada mais é do que o cobrado menos o total gasto. Que seja em torno de 9, 10 reais, tá? Então, fica aí então a planilha de uso, bem simples, nada muito elaborado, mas com algumas dicas que pode ajudar bastante, tá? Dá para dar uma enfeitadinha aqui, por exemplo, posso selecionar essa célula, arrastar até aqui, com o botão direito do mouse em cima dessa área que eu selecionei, eu escolho a opção formatar células, venho na guia alinhamento, ó, tem várias guias, tá? Eu venho na guia alinhamento, mesclar texto, mesclar células, ok. Ele deixou tudo como se fosse uma célula só, antes eram várias, tá? Agora é uma célula só. Vou selecionar uma borda para ela, vou botar uma borda mais grossa e selecionei ela com o botão esquerdo, vou botar aqui escrito cobertura, tá? Para mim saber que aquela tabela ali, vou alinhar ela centralizado, botar um fundinho aqui, eu vou trocar a letra, cobertura, e vou botar negrito, seleciono aqui esse N de negrito, itálico, tá? E sublinhado. Vou botar uma fonte maiorzinha aqui, já dei mais uma enfeitadinha na minha tabela. Vem aqui no botão de salvar, bem em cima à esquerda azulzinho, salva, e é isso, tá? Então não tem muito mistério. Obrigado por assistir até aqui, dá uma curtidinha, dá um joinha, que esse vídeo faz parte das minhas atividades de estágio, e quanto mais curtidas, melhor a interação entre o vídeo e as pessoas no YouTube, ele vai ganhando relevância e vai sendo divulgado e anunciado, tá bom? Obrigado, bons estudos e boas pizzas!